Você já imaginou como era o diagnóstico das doenças pulmonares e cardíacas antes do estetoscópio? Médicos tinham que colocar o ouvido diretamente no peito de seus pacientes, uma prática desconfortável e muitas vezes ineficaz. Mas então, um dia comum de 1816, algo extraordinário aconteceu. Um simples pedaço de papel enrolado mudaria a história da medicina para sempre. Eu sou Lucas Silva e nesse episódio você vai conhecer a história do estetoscópio. René Laennec, um médico francês brilhante, estava diante de um desafio. Ele tinha uma paciente obesa que sofria de sintomas cardíacos, mas seus métodos tradicionais, como a percussão e a palpação, falhavam. A solução para o diagnóstico parecia distante, até que uma lembrança peculiar o iluminou. Foi então que ele se lembrou de uma brincadeira acústica. O som de um alfinete sendo arranhado em uma tábua pode ser ouvido claramente do outro lado. Com essa ideia, Laennec pegou um pedaço de papel, o enrolou firmemente e uma ponta colocou no seu ouvido e a outra diretamente no tórax da paciente. E para sua surpresa, o som do coração foi amplificado. Aquilo que começou com um pedaço de papel logo evoluiu. Laennec criou o primeiro estetoscópio, um tubo de madeira que amplificava os sons internos do corpo. Com esse simples instrumento, descobriu uma nova maneira de entender o corpo humano, revolucionando o diagnóstico de doenças pulmonares e cardíacas. Laennec não apenas inventou um novo dispositivo, ele transformou a medicina. Ao explorar os sons do peito, ele estabeleceu a prática da ausculta que permitiu aos médicos identificar doenças como a tuberculose e a pneumonia de maneira muito mais precisa. Seu trabalho levou à criação de uma nomenclatura completamente nova para descrever os sons do corpo. No entanto, como toda invenção, o instrumento não foi aceito de imediato pela comunidade médica. Muitos médicos até preferiam ouvir o tórax do paciente de maneira direta, no método chamado de auscultação direta, isto é, sem nenhum instrumento. Mas, com o passar do tempo, as vantagens do estetoscópio se tornaram inegáveis. Sons mais claros e uma precisão no diagnóstico, além de um maior conforto tanto para o paciente quanto para o médico. Após a sua descoberta revolucionária, Laennec se dedicou a explorar as aplicações práticas da ausculta no Hospital Necker, em Paris. Através do estetoscópio, ele desvendou sinais sonoros que revelaram condições pulmonares e cardíacas até então desconhecidas. Este instrumento, que começou com um simples rolo de papel, agora evoluiu para o estetoscópio moderno, aprimorando a precisão dos diagnósticos médicos. A ausência de recursos tecnológicos na época não limitou o brilhantismo de Laennec. Sua determinação de associar os sons aos sintomas permitiu que ele classificasse doenças como tuberculose, bronquite crônica e derrames pleurais. Com base nisso, sua publicação, Tratado sobre as Doenças do Tórax, tornou-se um marco na medicina. Muitos médicos questionaram a eficácia do estetoscópio. Preferiam fazer os métodos tradicionais, como a palpação e a auscultação direta. No entanto, com o passar do tempo, a clareza e a precisão dos sons amplificados pelo estetoscópio convenceram até os mais céticos. Desde então, o estetoscópio passou por diversas modificações. Os primeiros modelos, feitos de madeira, evoluíram para dispositivos de borracha e metal, adequando-se às novas exigências médicas. Hoje, o estetoscópio tornou-se um símbolo da profissão médica, associado à capacidade de ouvir o corpo humano em um nível profundo. Do século XVIII até os dias de hoje, a ausculta e a percussão continuam sendo ferramentas essenciais na prática clínica. Em uma era de tecnologia, com exames de imagem avançados, o estetoscópio ainda preserva o seu lugar. Ele permanece como um ponto de contato entre o médico e o paciente, representando o primeiro passo na escuta do corpo. A despeito do avanço tecnológico, o estetoscópio lembra aos médicos que a escuta ativa e o toque humano ainda são pilares insubstituíveis da prática médica. O legado de Laennec vive não apenas no instrumento que ele criou,
mas na atenção e dedicação com que ele ouviu seus pacientes. Leopold Aumburger foi o médico austríaco que fez uma contribuição fundamental para a medicina ao introduzir a técnica da percussão torácica, um método ainda utilizado para avaliar doenças pulmonares e cardíacas que, junto com René Laennec, foram pioneiros que mudaram para sempre a forma como médicos avaliam e tratam doenças. Suas descobertas continuam a salvar vidas até hoje. Através da percussão e da ausculta, aprendemos a ouvir o corpo e a encontrar resposta onde antes havia silêncio. Laennec faleceu jovem, mas seu legado continua vivo. Graças à sua invenção e dedicação à medicina, milhões de vidas foram salvas ao longo dos séculos. O estetoscópio não é apenas um símbolo da profissão médica, ele é uma janela para o coração e os pulmões, permitindo que médicos do mundo inteiro ouçam histórias que o corpo nos conta. Se você gostou dessa história e quer saber mais sobre as invenções que mudaram a medicina, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações e deixa um comentário sugerindo qual tema você quer que nós falemos aqui nesse canal.